Olá! Neste encontro eu vou falar sobre traumas e bloqueios. Eu vou trazer aqui uma base bem prática para você se analisar e identificar se existe algum trauma que gerou algum bloqueio que, por sua vez, influencia na estagnação aí da sua vida. Lembrando que a área afetiva, seja ela familiar, conjugal, sociedade, o meio social em geral, ele afeta as demais áreas da sua vida, profissional, financeira, tá bom? E isso eu vou, conforme os nossos encontros eles forem vindo, eu vou falando mais abertamente sobre alguns temas, tá bom? Porque a gente não precisa correr. Não precisa correr. É o tempo do sentir, identificar as emoções, identificar tudo que tiver aqui de necessário aqui nas suas emoções e na sua mente, o que tiver enraizado aí na mente inconsciente, para que ocorra essa clareza na sua mente consciente, para que você tenha a clareza necessária e ir trabalhando. Tá? Mas esse trabalhar não é corrido, não deve ser, não precisa ser e não tem como ser de um dia para o outro. Por isso que nós temos aqui essa jornada, tem um cronograma para você poder fazer no seu tempo, tá? E alguns temas, alguns assuntos, eu vou falar mais abertamente conforme for passando os nossos encontros. Não adianta eu colocar muitas informações aqui num módulo só, num só encontro, e você não conseguir assimilar, porque é natural. E a gente não precisa assimilar tudo de uma vez. Não precisa. Porque a sua alma, ela também precisa de um tempo para respirar e ouvir as direções. Aqui eu te conduzo nesse processo, mas a sua alma, ela vai te direcionar ao que precisa ser feito. Sim, porque só você pode saber do seu caminho. Aqui eu te dou uma base profunda para você ir fundo, ter coragem de ir fundo, mesmo que doa. Dá um pouquinho de trabalho. Lá na frente também, nos próximos encontros, eu vou falar aqui sobre como você pode fazer dia a dia em mudar esses comportamentos para você ter acesso à sua real essência e à realidade que você quer. Voltando aqui para os traumas e bloqueios. O trauma, ele pode ser inconsciente. Quando ele está na mente inconsciente, que é aquela parte da sua mente onde você não tem acesso, mas ela fica ali agindo, operando nas suas emoções e nos seus comportamentos, e isso pode ser de modo inconsciente ao longo de uma vida. Existem traumas que a gente não conhece ou não tem a lembrança por estar nessa mente inconsciente. Um exemplo, até a forma como foi o seu parto, a forma que você vê esse mundo, pode te gerar um trauma que gera um bloqueio. E você passa a vida em desconexão, sem ter clareza disso. Um exemplo, se você teve um parto, né, sua mãe, ao te trazer esse mundo, o parto foi complicado, teve muito sofrimento, muitas dores, muitas complicações, isso vem registrado na sua mente inconsciente e te gerou um trauma. E você passa a ter comportamentos durante a vida que você não entende. Um exemplo, quando uma pessoa, não estou falando que seja esse o seu caso, eu vou só dar um exemplo para a gente não entrar muito nessa questão, porque aqui a ideia é te dar uma base, não trazer o nicho dos tipos de traumas e bloqueios que existem. Mais um exemplo, quando uma pessoa ela tem muito medo de entrar no mar e piscina, né, água em uma certa altura, ela fica com agonia,
Pode ser devido ao parto, acontece, esses traumas de parto. E também, vamos dar um exemplo. Você, quando criança, teve um momento que você se afogou e não lembra, e as pessoas não te falam isso. Para onde essa memória vai? Para a mente inconsciente. Essa mente inconsciente, ela guarda muito daquilo que nós não imaginamos e que influencia sim a nossa vida. E geralmente também o que você possa estar passando hoje, isso que está ali na sua vida, pode ser algum trauma assim que você não lembre, esteja na mente inconsciente, né? E o que está ali no seu consciente, aquele trauma que você sabe que tem, um exemplo. Aconteceu algo trágico com você, ou você passou por um acidente, vou dar um exemplo, um acidente de carro, ou você presenciou, você viu um acidente, pode ocorrer o quê? Você ter medo de direção, você não conseguir dirigir, e nem ao mesmo consegue se permitir fazer uma autoescola, porque você tem esse trauma aí registrado na sua mente e está consciente, pode estar consciente para você, que você lembra desse fato e fica revivendo ele, como se ele fosse hoje, no tempo hoje. E isso te bloqueia, te impede de fazer uma autoescola para poder assumir a direção, ter essa independência aí, né? O ir e vir no controle de um automóvel, uma moto, que sim facilita muito o nosso ir e vir. Então, esses traumas, eles são dessas origens conhecidas ou desconhecidas no fato de estarem na mente inconsciente. E é tudo aquilo, tá? Não vou entrar no nicho de exemplos de traumas, porque senão a gente perde aqui o ponto-chave da questão, que é fazer você identificar se existe alguma coisa aí. Mas tudo que te gera um forte impacto emocional, seja por impacto físico, né, acidentes, qualquer outra coisa que gera impacto físico, ou das emoções, podem te causar um trauma e sim bloquear a sua vida. Um exemplo, na área afetiva, se você passou alguma situação com os pais ou até mesmo desconhece os pais e você tem um bloqueio emocional na questão afetiva, é uma pessoa que, por não ter recebido o afeto dos pais, ou seja, quem foi que te criou, participou da sua criação lá durante a infância, você é uma pessoa que está bloqueada. Não estou falando que esse é o seu caso, eu estou te dando um exemplo, para você aplicar aí qual é a tua situação. Você está bloqueada sentimentalmente. Ocorre esse bloqueio por essa falta. Sim, também é um trauma. Você não ter afeto na fase primordial da sua vida, a infância, onde precisamos sim estar nutridos de afeto, principalmente de mãe, do pai também, que ele tem a sua importância, muita, porque você veio ao mundo através de dois seres, uma biologia masculina e uma feminina, ao qual sim, mesmo que você não conheça, é um pai e a sua mãe. Foi necessário esses dois seres se juntarem para que você viesse a esse mundo. Então é muito importante sim a questão do afeto. Então, geralmente o que ocorre? Na adolescência, na fase adulta, você é aquela pessoa que não consegue se abrir. Geralmente o que as pessoas falam é: você é uma pessoa muito fria. Eu oriento, se você puder, não se ligar muito no externo, tá? A opinião das pessoas, as situações que ocorrem aí
na sua casa, seu ambiente de trabalho, qualquer meio social. Mas sim, vamos levar em consideração para você também conseguir ter aí a sua balança. Porque às vezes a gente não consegue, a gente está tão em desconexão da gente mesma aqui com a nossa essência que a gente não se conhece. Então as pessoas que convivem com a gente, elas podem sim apontar algumas características que a gente não esteja enxergando em nós, e isso também ajudar no nosso processo de autoconhecimento. Não é ser levado por tudo que falam da gente, mas sim também ouvir. Então essa questão ocorre muito com pessoas que não se abrem, não conseguem dar e nem receber afeto. E não está relacionado só ao gesto físico. Afeto é tudo que a pessoa pode te dar e te gerar um conforto. Sim, mostrar que ela está ali, que ela se importa com você, se preocupou com você. Vai da sua forma de se relacionar. Se você sente e gostaria de estar mais aberto a isso e não consegue, sim, você pode estar com um bloqueio muito enraizado devido a um trauma na mente inconsciente. Mas se não vier nada na sua memória agora, não se preocupe. Fique com esse sentir, Pode ocorrer enquanto você assiste essa aula, esse encontro, virem informações, virem lembranças na sua mente. Está tudo bem, se você quiser parar um pouco, dependendo do que for algo que te traga muita dor, você para, respira, bebe uma água, anota o que você está sentindo, anota as suas lembranças. Se você não tem o costume de anotar o que você está sentindo, é bom, o que foi visto no encontro anterior também. É bom porque quando chegar lá na frente, você vai ver o quanto você se trabalhou e o quanto você permitiu acessar. Acessar aqui. Dentro, porque é tudo dentro. Não é o externo que vai mudar e vai cooperar para a gente poder viver com mais leveza. Não, é aqui. E não é de um dia para o outro. Estamos aqui no processo só no início. E sim, esse início é muito o local de acessar muitas dores, talvez, se for o caso, mas geralmente sim. Sim. Sempre tem alguma dor, mesmo que não esteja na lembrança. Porque carregamos muitas coisas que não sabemos. E elas estão na mente inconsciente. E os nossos próximos encontros vão trazer à sua mente consciente muitas questões que podem estar te bloqueando, travando a sua vida, travando você de ser você, porque você ainda não entrou, talvez, em conexão com seu verdadeiro eu. E sim, é maravilhoso, é incrível. Não somos o que vemos fora, não somos o que vemos no mundo. Não somos. Podemos sim ter uma mente saudável, positiva, ter uma mente que coopera ao nosso favor e não contra. Eu sei, pode ser aquelas pessoas que não conseguem se conectar com o positivo.
e está tudo bem. Você vai sair daqui transformado. Porque é esse o objetivo. Lembra que eu falei sobre a mente inconsciente? Onde pode ter aí traumas que geraram bloqueios e você não conhece? Muitos desses pensamentos negativos, você não conseguir ter uma mente positiva, devido a essas questões que estão guardadas nessa mente inconsciente. Você não tem culpa. E se inclusive a culpa ela passa nesse momento na sua mente e foi pro teu sentir, culpa até daquilo mesmo que você não sabe o que é, tudo bem. Não aceita, por mais que você não tenha clareza do que seja, não aceite. E nos próximos encontros nós vamos continuar acessando profundamente lugares para que sim, saia e você fique leve, vai ter aquele momento assim, ufa, se não é que já teve, mas continua aqui, até o fim dessa jornada. Muita transformação você vai conseguir fazer por você. Eu estou aqui sendo sua condutora, te conduzindo nesse processo, mas ele é todo seu, ele é mérito seu. Na dúvida, não conseguiu ter clareza do que veio para você, ou na dúvida se é um bloqueio ou não, um medo irracional que você sinta, o medo de se expressar. Vou falar bastante da área afetiva, porque a área afetiva, ela geralmente é a área que bloqueia tudo, todas as outras áreas. Vou dar muitos exemplos da área afetiva. Mas se ficar na dúvida, me mande uma mensagem. Não tem clareza? Mande uma mensagem, não fique na dúvida. Não fique na dúvida e tenha calma. Esse processo, essa jornada está só iniciando. Se acolha em tudo que vier, a sua mente o sentir. Você não precisa e talvez não vai conseguir ter o domínio de tudo isso que você sente, dependendo do grau de intensidade como as coisas foram, da gravidade. Não vou tocar em temas aqui profundos, como violência, mas se este for o seu caso, fique tranquilo. Também, se seus traumas e bloqueios foram bem fortes, até relacionados à violência, ou seja, qualquer outra questão que possa ter te gerado um forte impacto emocional, não largue seu tratamento médico. Essa jornada ela não substitui nenhum outro, não substitui tratamento nenhum que você possa estar fazendo, médico, psicológico. Aqui é uma fonte de autoconhecimento raiz que você vai ter, mas ela não substitui nada. E precisa sim, eu trabalho muito com a responsabilidade e precisamos ter aquele olhar para um todo. Só se permita sentir. Às vezes pode ocorrer de te dar vontade de correr de algo aí que tenha vindo, tenha surgido, mas deixa doer. Que quanto mais dói, vai curar profundo, vai curar raiz. É para sair. E ao final dessa jornada, você saindo transformado, irá sair, você também tem uma base para lidar com novas situações que podem ocorrer durante a vida. Você vai estar mais firme, mais forte, já vai saber lidar com as situações melhor, não se demorar em nada, em sofrimento nenhum trauma que possa ocorrer. Não vai chegar a ponto de te bloquear, porque você já vai ter as ferramentas interiores no teu campo emocional
e mental, você vai sim. Então, até o próximo encontro.